Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Fala galera, tô na área, mais um vídeo do canal Vitinho BFR. O que eu tô fazendo aqui? Pois é, eu tô fazendo aqui, é o primeiro quadro que estreia hoje do canal, Resenha Fogo, para entrevistar quem passou pelo Botafogo, personalidades, jornalistas e principalmente botafoguenses ilustres. E estamos com essa fera aqui hoje, apresentador, radialista, comentarista, televisão, rádio. O cara passou por um monte de lugar entre TV e rádio já. Se você não viu, você ouviu. Se você ouviu, você não viu. Então tá aqui o Valdir, grande botafoguense. Valdir, brigadão por estar aqui. Saudações alvinegras. E logicamente vamos viajar no tempo, né, Valdir? Primeiramente quero saber, Valdir, como começou o seu processo dentro da rádio? O que motivou a você? Primeiramente, Vitinho, prazer estar com você aqui. Agradecer a todos que nos acompanham. Olha só, eu tinha dois sonhos na vida. Eu queria ser jogador de futebol, mas eu jogava minhas peladas e tudo. Mas o meu sonho mesmo era trabalhar em rádio. Meu pai era radialista. Então eu ia pro rádio no período de férias, todo mundo ia jogar bola, ia passear. Eu ia pro estúdio de rádio com meu pai. Meu pai era radialista de muito sucesso nos anos 60 e 70. Veio de família, veio de família. E meu pai era grande botafoguense. Eu com 7, 8 anos de idade, meu pai me levava para ver Manga, Joel, Zé Maria, Newton Santos e Rio. Olha a espera que esse cara viu, meu irmão. Garrincha, Quarentinha, Marildo Zagallo. Então eu tinha um sonho de acompanhar o Botafogo, seguir o Botafogo. Depois aquele time que eu matava aula para vir ver coletivo. Todo mundo, a maioria. Manga, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valteci. Meu amigo Carlos Roberto e Gerson. Meu Deus. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Não tinha nem Conceição e Afonso no banco, esse time do Botafogo. E aí eu tinha um sonho, trabalhar em rádio, ser repórter esportivo e ver o Botafogo ser campeão. Consegui tudo isso, graças ao bom Deus. Comecei como estagiário na Rádio Mauá, primeiro na Rádio Continental, depois na Rádio Mauá. Depois eu trabalhei na Rádio Capital, Rádio Tamoios, Rádio Bandeirante. Em 85 fui para a Rádio Nacional. Eu era setorista do Botafogo. Eu fui setorista do Botafogo 25 anos. Fui repórter cobrindo o Botafogo. Cobri 3 anos o Flamengo. Mas eu fui 28 anos repórter. Olha só. E cobri 25 anos o Botafogo e tive a felicidade de trabalhar no clube em 2 funções. Eu fui assessor de imprensa. Muito bacana. 91, 92, depois 97 até 2001. 2002 eu fui assessor de imprensa. E hoje sou vice-presidente de comunicação do Botafogo Social e Olímpico, não da SAF. Sentimentalmente falando, Valdir, por que o Botafogo? Rapaz, é uma coisa que... Não sei, eu tenho uma paixão pelo Botafogo. Tu foi escolhido. Eu fui escolhido. A paixão só supera pelas minhas filhas e netas. Mas muito bacana. Botafogo eu vejo desde 7 anos de idade. Muito bacana. Desde 7 anos de idade que muito eu vejo maneiro. Botafogo. Eu me lembro, na vaga memória, eu fui ver aquele jogo de 62, Botafogo de manga comprida, final contra o Flamengo. Caramba. 15 de dezembro de 62. Vi o título de 67, que eu falo isso. Eu estou me aposentando agora da Rádio Nacional e falo isso na Rádio Nacional. Em breve vou estar numa outra emissora aí, depois vocês vão saber. Opa! Olha aí, meu irmão, olha que maravilha. Aí, eu falo sempre isso. Eu não tenho a menor paixão, a menor emoção pela seleção brasileira, cara. Olha só isso. A seleção brasileira nunca me motivou, Eu já chorei, choro muito pelo Botafogo. Eu não tive condição de comentar a final da Libertadores, que eu chorei o tempo todo. Não tive não tive condição de comentar e virou. Até a TV Brasil colocou no dia seguinte, abriu o programa de TV, ficou chorando. Entendeu? É um sentimento. Eu tenho uma paixão pelo Botafogo. Está aqui, ó. Herdei da minha falecida mãe. Olha que lindo, cara. Bacana. Sabe, eu gosto de futebol, mas gosto mais do Botafogo. Claro. Então, eu não consigo. Seleção, para mim, como fosse com todo respeito, Madureira e São Cristóvão. Para mim, seleção ganha muito dinheiro. No diária, cobrindo seleção, mas para mim, eu estava nos 7-1. Saí de lá, amigo, do jogo, fui ao jantar, fui tomar vinho. Esportivamente... Para mim, profissionalmente, foi bom. Mas, sentimentalmente,
Zero, não tem menor. Cada Se o um, Botafogo perde, eu fico desesperado. cada um tem a sua seleção, Não a tem, sua não tem. seleção e o seu clube. No caso do Valdir, eu de não- muitos botafoguenses, Nunca. a nossa seleção chama Botafogo Eu- de Futebol e É Regatas. verdade. Eu não tenho a menor. O único dia que eu vivi para a seleção, Hum. 9 de agosto de 68, meu amigo Carlos Roberto estava jogando. Brasil, Botafogo 4, Argentina 1. Era o time, a seleção com a camisa do Botafogo, e tinham 3 jogadores que não eram do Botafogo. O Félix, que era do Fluminense, que o Manga, não sei qual problema que teve o Manga, o Brito, que depois veio jogar no Botafogo, dos maiores zagueiros que eu vi jogar, era do Vasco, e o Nado, porque o Rogério estava machucado. O time que ganhou da Argentina de 4-1, com um olé histórico no Maracanã, foi Félix, Muito bacana. Moreira, Brito, Olha só. Leônidas e Valtenci. Depois, Brito e Leônidas formaram a zaga do Botafogo em 71. Meio campo, Carlos Roberto e Gerson. Nado, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Esse foi a única vez que eu me emocionei com a camisa do resto, pra mim, com todo respeito, esse negócio de patriota, porra nenhuma, não sou negócio, sou Botafogo. Pô. Então, para mim, seleção, para mim é. Entendeu? Ver seleção quando estou trabalhando, quando estou comentando. Quando a seleção estiver jogando e eu não estiver trabalhando, se minha mulher me chamar para ir no cinema, jantar fora, alguma coisa, eu posso fazer. Eu não ligo. O Botafogo, não. O Botafogo, tem um horário marcado. Minha família já sabe. Vou fazer tal coisa. Peraí, deixa eu ver se tem jogo do Botafogo. É sagrado minha ali. Minha mulher casou comigo sabendo. É isso aí. Quando eu cheguei em casa, 7 horas da manhã, completamente alcoolizado, e no dia que foi campeão 89, voltei com o Paulinho Criciúma, Paulinho Criciúma e Mauro Galvão, que a gente morava perto. Eu cheguei em casa e minha mulher falou para mim, que isso, hora de chegar? Eu falei, olha, eu sonho com isso há 21 anos, estamos casados há 5. Aí ela falou, então me dá o carro para mim me levar. Eu tinha 2 filhas já tinha 2 filhas na casa. Me dá o carro. Eu falei, a chave está aqui, mas o carro está lá no Maracanã. Esqueci o carro no Maracanã. Um adendo também aqui, ó. Esse aqui, o Valdir Luiz, muito obrigado mais uma vez. O Valdir Luiz está abrindo o novo quadro do canal Vitinho BFR, que é o Resenha Fogo. Nos próximos Resenha Fogo, vou receber aqui um cara que não está aqui, mas está atrás da câmera, só fuxicando tudo aqui, ó. Grande ex-jogador do Botafogo, fera braba, Carlos Roberto. Ele vai estar aqui nessa mesa aqui em breve comigo, e outros também que marcaram a história dentro do Botafogo e fora também, como o Valdir Luiz. Agora que vocês vão ver a fera braba. Você falou do Carlos Roberto, meu primeiro grande amigo que eu fiz no futebol. E tem um detalhe. Junto com o Zagallo, saudoso Mário Jorge do Zagallo, que Deus o só tenha. Tem 2 pessoas que foram campeões no Botafogo, como jogador e como treinador. O Zagallo e Carlos Roberto. Aí, tá vendo? 2006. É pouca coisa? Tá vendo? O Botafogo é uma coisa que, para mim, mexe com o meu sentimento. Mexe, comigo também mexe, não é diferente. Olha, as minhas netinhas já estão de Botafogo, depois te mostro as fotos aqui, quando foi campeão da Libertadores. Maneiro, cara. Minhas filhas são Botafogo, a minha família toda. Maneiro. Meu irmão foi até candidato à presidência, minhas 3 sobrinhas, minha família toda. Muito bacana. Meu pai trouxe isso pra gente. O meu pai faleceu com 89 anos. Até 88 anos, o último ano não. Ele ia sozinho no Maracanã, não dirigia mais, pegava o táxi, ia para o Maracanã, com o radinho dele, depois voltava para casa. Ele viajou, não pedia ingresso, ia sozinho para a arquibancada. E ele me fez Botafogo, e os primos que eu tenho, 2 até já faleceram, tem um vivo ainda, graças a Deus, que me levavam, mais velho que eu, 10, 15 anos. Vamos para Bangu, vamos ver. Eu vi Garrincha jogar em Bangu, eu vi Garrincha jogar na Rua Bariri, eu vi o Garrincha fazer um gol olímpico em Figueira de Melo. Isso tudo aqui, graças a Deus, é minha memória, ninguém me contou, não. Graças a Deus, eu vivi isso tudo. Eu vivi privilégio. Por isso que eu fiquei, quando eu vivi os áureos tempos do Botafogo, os anos 60, depois dos anos 90, que o Botafogo só não foi campeão no detalhe, em 92, mas depois ganhou o Comebol, ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou o Rio São Paulo, só não bateu na trave em 99, porque o treinador era ruim, que era o Gilson Nunes, que era ruim, escalou errado, mexeu errado, por isso que a gente perdeu em 99 a Copa do Brasil, mas os anos 90 não foram iguais aos anos 60, mas também foram os anos importantes. Agora, esse ano de 2024. E com um detalhe, eu conversei com o Gerson, Carlos Roberto, com o pessoal daquele time de ser, que são meus ídolos eternos. Um abraço, Canhota. Um abraço aí, Canhota. Tamo junto. Trabalhei com o Gerson na rádio, em várias televisão e rádio, e o Gerson dizia o seguinte: aquele time do Botafogo, o Carlos Roberto vai confirmar onde ele participar. Aquele time do Botafogo excursionava 6, 7 meses. Se tivesse essa porrada de competição que tem hoje, o Botafogo ia ganhar tudo.
Mas aquele time chegava em janeiro, não tinha férias, viajava 3, 4 meses, voltava, disputava Carioca e o São Paulo. Só. É verdade. Então, se tivesse Recopa, o Botafogo ganhava, aquele time foi um dos maiores times que eu vi. Então, na história, eu naquele time, eu só infelizmente não conheci o Valtenci, que faleceu. E fiquei emocionado quando conheci o Rogério. Eu conheço aquele time todo e tenho uma maior veneração por aqueles jogadores dos anos 60. Ah, isso é muito bacana. Cara, é máximo respeito para aqueles mais relíquias assim, que conheci. Puderam ver, jogar. Eu joguei do lado do Leônidas, né? Olha Naquela só, eu joguei cara, do lado do Leônidas. É só fera, irmão. Meu companheiro de zaga, né? Joguei do lado do Leônidas, joguei do lado do Carlos Roberto. Gente, olha que loucura, gente. O Gerson que disse que nunca vai deixar o jogador dele. Ó, faço 31 anos agora de São Jorge, nesse dia 23 de abril de 2025. Teoricamente, sou muito mais novo que o nosso querido Valdir Luiz aqui. Muito mais, pô. O que acontece? Eu herdei da minha família também a questão do rádio. Meu falecido avô, tem 4 anos que ele se foi, ele me deu essa herança do rádio. Então, antes do meu avô falecer, até quando ele faleceu, eu escutava essa fera aqui na Rádio Tamoio e também na Rádio Nacional. Eu escutava os comentários desse cara aqui. E quando se fala de Botafogo, ele não é só assim espontâneo comigo aqui, ele é assim também na televisão e também na rádio, porque ele expõe para fora aquilo que ele pensa, gosta de quem gostar e doa quem não doer. Porque ele está ali para dar a opinião dele e, obviamente, colocando o coração de torcedor no meio. A única coisa que eu faço, e graças a Deus eu tenho esse orgulho, eu respeito o cidadão. Principalmente isso. Eu nunca fui processado por ninguém. Para ofender time. Não quero saber o que o jogador fez fora do campo. Isso aí. É problema dele. Tem que resolver o problema. Analisa o dentro de campo. Para mim, é o dentro de campo. Eu já vi jogadores chegarem para treinar totalmente sem condição. Eu falo para o cara, vai lá para dentro. Eu vou te aliviar, mas tem gente que não vai te aliviar. Pois é. Eu cansei de fazer isso, por isso que, graças a Deus, eu tenho amigo de todas as gerações. Essa geração de hoje é mais difícil que você não ter contato, mas eu tenho amigos que eu cobri Flamengo, e, modéstia à parte, era respeitado no Flamengo, tá brincava comigo. Profissional. Semana de jogo do Botafogo, eles brincavam comigo. Pô, tirei ele daqui, que ele vai passar. Mas eu tenho muita amizade com ex-jogador do Flamengo, isso é muito Zico, legal. Nunes, isso é Júnior. muito legal, cara. Pô, os caras muito bacanas que eu cobri Flamengo e outra geração de Rogério, Nélio, que trabalhou comigo, isso é muito Paulo bacana. Nunes, entendeu? Porque eu sempre fui profissional, eu nunca me preocupei. Nunca ofendeu a instituição. Não, eu sou Botafogo, claro, eu fiquei pé da vida domingo agora. Ficamos, quem não ficou, gente? Mas eu respeito e outra coisa, eu sei analisar futebol. Botafogo, graças a Deus, perdemos só 3-1. Quando deu 19 minutos, 2-0 Flamengo, amigo, eu fiquei algo preocupado. Porque assim, poderia ser uma coisa histórica na história do confronto. Perdemos demais por 2 motivos. O nosso goleiro estava muito bem. Agarrou muito bem. E que o Flamengo achou que e os jogadores do Flamengo respeitaram a camisa do Botafogo. Respeitaram. Respeitaram a camisa do Botafogo. Respeitaram. Até o próprio Bruno Henrique, eu fiquei puto com ele, aqueles 4-1. Sim, o claro. Gerson, que é o cara que eu acho um baita jogador, respeitaram e jogaram futebol. Não e até depois do jogo, o Bruno Henrique, o Gerson, você não vê ninguém provocando, mandando gracinha. Uma vez, teve um Botafogo e Flamengo, você não era nem nascido, em 1968. Botafogo empatou com o Flamengo 0-0 no Maracanã, e o grande nome do jogo foi o Cal. O Flamengo jogou melhor que o Botafogo naquele dia, terminou 0-0. Terminou o jogo, fiquei na arquibancada com meu pai, com meu irmão, vendo lá, o Flamengo comemorando como tivesse um título. O Flamengo tinha um jogo atrasado com bom sucesso. O Onça jogou camisa, saiu de sunga, rigorosamente de sunga. Cena desagradável, o cara sai de sunga do campo. Aí, na quarta-feira, eu fui nascido e criado na Zona Norte. Fui nascido e criado no Meia. Depois que eu me casei... Tá vendo? O cara foi criado no Meia, tem um carinho que está sempre quase ali Pilar na medida do possível, eu moro logo em Pilares, do lado dele. Eu joguei bola, rapaz. Aonde hoje o estádio do Torcedor, eu joguei bola. Era o campo da Rede Ferroviária Federal. Tinha um campo ali. Eu morava do outro lado, no Mera de da Cruz. Joguei no campo do Dia de Dentro, que é na rua Henrique Shade. Tinha um campo de terra ali, meu irmão. Olha. Peladeira, pai. Até hoje. Não, o que acontece? Aí os amigos meus lá do Mera foram todos pro Maracanã. Flamengo e Gonçalves. Aí eu fui pro cinema. Não foi pornô, foi pro cinema. Saí do cinema, Galeria Imperato, hoje não tem mais, hoje é o Centro Cultural João Nogueira, que foi um grande cidadão do Meia, tá? Criado comigo lá no Meia. Aí quando eu saio do cinema, não quis perguntar nada para ninguém. Aí eu escuto um gol. Falei, opa! Puta que pariu, gol do Flamengo. Aí fui para casa. Cheguei em casa, liguei o rádio. Quando liguei o rádio, me lembro como se fosse o Jorge Cury, falou, uma noite negra do Flamengo, processo 2-0. Aí eu fui ver o videotape. E quarta-feira seguinte,
Botafogo estava em Goiânia, voltou para o Rio. Quarta-feira seguinte, metemos 4-1 nele. Nossa. E o Gerson ainda perdeu o pênalti. Diz que perdeu para não massacrar o Flamengo. Nessa sua jornada, né, de TV, de rádio, jornalista, apresentador, comentarista, qual foi o profissional que você não só se identificou dentro da rádio ou TV, como também você levou ou leva como amigo para sua vida? Posso falar uma coisa para você? Eu não estou mentindo, não, mas eu não tenho. Eu só tenho amigos, cara. Eu não tenho que reclamar de ninguém. Bacana isso, Eu cara. não tenho que reclamar de ninguém. Eu tenho pessoas que eu venero, como meus ídolos de ouvir rádio. Que Deus o tenha, o Washington Rodrigues, Apolinho. que eu venerava. Deus o tenha, cara Apolinho. que me abriu as portas. Um que está aí ainda com todo o esplendor da idade, Zé Carlos Araújo. Garotinho. Penido, Heraldo Leite, Ronaldo Castro, Iata Anderson. A galera braba. Quem mais? O Edson Mauro. Eu não bacana. tenho que falar, eu só fui ajudar. Kleber Leite, que foi o maior repórter que eu vi no rádio. Isso é muito bacana. O mundo vai acabar, vai ter um novo mundo, não vai aparecer um repórter igual o que é meu amigo, um cara que está sempre comigo, me incentivando, um cara que me ajudou muito com incentivo, com cobrança, mas cobrança de maneira positiva. Eu não tenho que... Olha, o Edilson Silva, que me levou para a TV, Zé Carlos Araújo, que me levou a primeira vez para a TV, João Saldanha, que eu conversei muito, Luiz Mendes, que me ajudou muito quando eu cheguei Saudoso na rádio. Luiz Mendes. Foi meu primeiro chefe na Rádio Nacional. Tantas pessoas me ajudaram, cara, que sinceramente eu não sou amigo, não sou assim de frequentar a casa, mas sou amigo deles todos, garotinho caminho com ele na praia, bacana, cara que legal me isso, cara. Não tenho garotinho, para mim é o mestre maior, é o mestre dos mestres, Penido, Luiz Penido. Penidaço. Que pessoa doce, me levou. Trabalhei com ele na Nacional, na televisão, na Tupi, cara. Mano, aquela narração a narração que eu vi no YouTube do Penidaço, junto Penido, com o Canhota lá em Buenos Aires, nossa senhora. Eu vou te falar. Quase que eu morri do coração só vendo aquilo ali. Eu não tenho nada a reclamar. Isso é muito bacana. Gratidão às pessoas que trabalham contigo. Loureiro Neto, que cara nossa, caramba, lembro do Loureiro Neto. Maravilhoso, cara, que pessoa boa. Caramba. Me ajudou. Chegou na final de 89 e falou pra mim, você vai fazer hoje tudo. Aí eu chorava pra caramba. Isso é muito legal. Camargo, que pessoa maravilhosa. José Cabral. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu citei tantos, e se eu esqueci alguém, eu peço desculpa, mas foram tanta gente que me ensinaram. Como é que você vê essa galera nova surgindo em comentários, em locução, de televisão, de rádio? Como é que você vê essa galera chegando aí com aquela galera mais antiga? Assim? Você acha que é um nível diferente ou porque foi atualizado tudo com o tempo, com as gerações foram se atualizando? Eu acho que é muito diferente. E eu posso falar por experiência que eu comento futebol em rádio e comentei em televisão. Comentei agora mesmo a Série B na TV Brasil. É diferente. Você narrando para a TV, você narrando o jogo ou comentando pela TV, é uma coisa. Você no rádio, você tem que passar para o cara como se você estivesse vendo o jogo. Não, eu acho que os narradores de TV são muito bons. O jovem Luiz Carlos Júnior, Dandan, João Guilherme, a Renata, que é minha amiga, minha vizinha de prédio, Renata Silveira. Tem muita gente boa narrando futebol na TV agora, além dos antigos, como Luiz Roberto, o Vilani, e o Sérgio Maurício, meu querido irmão, esqueci de falar, cara que me ajudou muito, começamos juntos. Maré Braba, que a gente começou no rádio, eu e o Sérgio Maurício, está brilhando na Band, outro cara que eu não podia esquecer. Brabo! E no rádio, tem 2 meninos agora que eles vão arrebentar nos próximos anos. Porque, além deles serem bons, ele tem 2 mestres na frente deles. Eu digo o Gabriel Andreso e o Rafa Penido, que é o Rafa Brabo da Rádio Tupi. O Bravo da Tupi e os dois do Gabriel Andreso. E eles têm como mestres esses 2 fenômenos, que são Luiz Penido e Zé Carlos Araújo. O Penido é relíquia máxima. Esses meninos estão de rádio. Repórter, eu acho que tem que mudar um pouco a postura. Hoje o repórter não tem acesso. Eu tinha acesso de entrevistar jogador na casa dele. O Renato foi afastado do Botafogo. Mas você não acha que a questão, por exemplo, hoje, 2025, né, os tempos mais modernos, de, por exemplo, muitos clubes, por exemplo, podemos citar aqui um que todo mundo sabe que é o Palmeiras, por exemplo, que ele acaba, não é proibir a palavra, mas ele acaba restringindo os profissionais da imprensa a entrar para ver um treino, para fazer, para cobrir. Não é só o Palmeiras, não, todo mundo. Né? Eu sou na época que assistia treino. Eu fui assessor de imprensa, então eu posso falar que eu conheço os 2 lados. Eu fui assessor de imprensa e fui repórter, então sei como é que funciona. Só acho
que hoje os clubes tomaram uma... A imprensa também colaborou muito para isso, tá? A garotada que entrou hoje, eles se acham... Eu tive uma escola, eu tive mestres, eu tive referência. Eu cheguei no Maracanã para trabalhar quando eu vi Heraldo, Washington, Kleber, Loureiro, Iata, Ronaldo. Pô, esses caras eram meus ídolos de ouvir. Hoje a garotada não ouve rádio. A garotada acha, já chega fazendo clássico no Maracanã. Não é o caso da Rádio Tupi, não. Estou falando que está começando. Em outras rádios, e até na Globo mesmo, que os caras têm muita qualidade. O Renan, o Hugo, tem muito. Hugo Lago é um muito bom narrador também. O Renan é uma promessa de narrador, Renan Moura. Cada vez mais o jogador se afasta da mídia. É verdade, por causa disso. Por causa da própria mídia. Do fora de campo. Na minha geração, Carlos Roberto, minha geração, eu não peguei o Carlos Roberto jogando ainda, não. Peguei o Carlos Roberto como treinador. A minha geração e a geração que me antecedeu, as outras que me antecederam, tinha um diálogo com os jogadores. Rapaz, eu já fiz... Eu era pequeno, mas eu consigo lembrar assim. Eu fiz entrevista em casa de jogador, fiz entrevista... Era muito comum isso. Quarto de jogador em hotel. Eu fiz entrevista dentro de avião. Eu viajava no ônibus do Botafogo, cara. Os caras me convidavam e eu entrevistava dentro do ônibus. Então, hoje, os caras têm uma blindagem. Porque tem uma porrada de assessor, tem agente, mas a mídia também causou isso. O novo diretor do Flamengo, o português, José Boto, disse que quer trazer a imprensa de volta para treinamento. Eu acho uma boa ideia. Sim, boa ideia. Mas as pessoas têm que se comportar. Tem um limite. Você analisar o atleta dentro de campo, o que ele faz fora de campo. Porque hoje, a falta de treino, você vai ao jogo, você não sabe quem vai bater uma falta. Se o escanteio for uma jogada trabalhada, eu sou da época de ver isso tudo. Eu cheguei para cobrir o clube, o cara falava assim para mim, o supervisor, não vai embora não, que vai ter novidade. Hein? E acabava tendo. Já sabia que tinha informação quente ali. Eu mandei essa parte da cobertura do Botafogo, mas eu trabalhava mesmo. Eu passava o dia inteiro dentro do Botafogo. Ficava, às vezes, semanas sem a rádio. Eu ficava em Marechal Hermes, eu ia para Marechal Hermes, quando o tempo integral... Eu já morava na Barra, logo assim que casei. Muito cedo morava na Barra. Aí eu saí, eu morava em Botafogo, treinava de manhã, eu ia no Mera, casa da minha mãe, almoçava, voltava para o Marechal, ficava no Marechal até 8 da noite, cara. Caraca. E era um porra. Puxado. Nacional tinha programa de 11 a 1 da tarde, 5 às 7, 8 e meia, 9 e meia e 11 à meia-noite. Parece que o dia todo você podia gravar. Era um programa de 11 à meia-noite, o resto era tudo ao vivo. Tinha dia de eu chegar em casa, minhas filhas estarem dormindo, eu não via. Agora, eu dou muito mais atenção às minhas netas com o tempo do que eu dei para minhas filhas. Entendeu? Entendi. Às vezes, festa de amiguinha, minha mulher ia sozinha. Eu estava trabalhando do sábado, domingo, segunda-feira é meu dia de folga. Eu ia buscar as crianças do colégio. Porque também é trabalho também, né? Questão de profissional e tal. Hoje a minha vida é mais tranquila. Mas naquela época, aquela porrada de programa que tinha, e havia uma concorrência. Globo... Verdade. Então a concorrência era muito grande. É verdade. Então, mas eu não lamento, não. Só agradeço a Deus por todos. Daqui a pouco eu vou entrar no assunto do futebol atual que vocês querem ver, porque meu canal aqui é muito diversificado. A galera mais antiga se amarra no meu canal e essa molecada de hoje também gosta. Então é um encontro de gerações no meu canal. Então todo mundo quer saber. Daqui a pouquinho vocês querem tempo de Botafogo. Daqui a pouquinho tem tempo de Botafogo. Nos tempos de Botafogo que você acompanhou, tanto nas vitórias mais recentes do nosso clube, quanto as mais antigas que você também presenciou. Qual foi o jogador que você pode falar? Esse, na minha opinião, foi o melhor jogador da história do Botafogo. Olha... Vou falar uma coisa para você, Vitinho. Olha, é muito difícil falar o melhor. Eu não posso esquecer o Garrincha. Jamais. Não posso esquecer Mané é imortal. Não, amigo, eu tenho tanta gente, eu ficaria aqui até amanhã à noite falando dos grandes jogadores que eu vi no Botafogo. Faz um top 3 aí. Top 3, então. Dos que você mais... da sua opinião, que você considera os mais importantes na história do Botafogo. Bota uns 3 aí que você... Garrincha, Nilton Santos, o Jairzinho, porque ele trouxe uma Copa do Mundo, ele foi Furacão com a camisa do Botafogo. Mas eu não quero magoar ninguém, tem tanta gente, não, tá ótimo. Tanta gente que eu vou citar aqui, cara. Sabe? Olha, a lista é grande. A lista é tão grande de bons que, sabe,
os que não deram alegria, não foram tão poucos, me deram tanto. Pô, se eu citar aqui o time de 67, 68, que eu tive o prazer, depois de alguns anos, já conheci o Carlos Roberto, já conheci os outros, fiquei, pô, seleções. Conheci o Manga, cara, o ano passado, pô, tem uma foto até no meu celular com o Manga, meu ídolo, Manga. Pô, depois aquele time de 89 que eu convivi, aquele time de 95 que eu convivi. Pô, tanta gente. Não, você que é botafoguense mais novo, que você não está conhecendo quem está falando aqui, está falando do Manga. É porque eu estudei Botafogo como ele também estudou de Arruda. Quando você fala assim, Manga, abre a mão. Quando você vê que ele faz assim, irmão, é tudo envergado. Jogava de luva. Defendendo tudo na época. E na época, o Valdir pode saber melhor do que eu, na época a bola era diferente, o gramado era diferente, era outra chuteira. Gente, pouca gente se lembra. Bebeto foi artilheiro com a camisa do Botafogo no Rio de São Paulo. Bebeto. Então, olha quanto jogador de qualidade jogou. Pô, quem viu o Rogério jogar, quem viu o Fischer jogar, pô, quem viu o Ney Conceição, o Carlos Roberto no meio campo, Afonsinho, Gerson, pô, Gerson, brincadeira. Que me perdoe os outros clubes. Ninguém tem mais ídolos que o Botafogo. O Fluminense não tem ídolo. O Fluminense pegou emprestado. Assina embaixo. O Romerito já veio velho, o Washington já veio velho, o Assis já veio velho, o Rivelino não é ídolo do Corinthians, entendeu? O Fluminense não tem ídolo. O Fred já era ídolo do Cruzeiro. Só vale ídolo se o ídolo for do clube. Não. Do clube. O Botafogo não. O Botafogo, eu vou usar uma frase aqui que eu não gosto de falar, mas eu vou falar porque estou entre botafoguense. Pelos times que o Botafogo fez, e eu vou comecei a me entender como gente, em termos de futebol, a partir de 62. Tá? A partir de 62. Então, até lá eu ia com meu pai 60, 58, aquele super, mas era garoto, tinha 7, 8 anos, e não tinha percepção. O Botafogo, pelos times que montou, de 67 em diante, o Botafogo ganhou poucos títulos, sabia? É uma realidade. Pelos times que o Botafogo montou, o Botafogo tem que ter ganho muito mais títulos, entendeu? Uhum. Não ganhou mais, ganhou os títulos históricos. Então, o Botafogo, o futebol, o Botafogo foi fundamental para o crescimento do futebol brasileiro. Então, verdade. Qualquer seleção quando tem jogador do Botafogo, então o Botafogo... Fora as 3 Copas do Mundo que conquistou o Brasil, que a maioria ali era a base que vieram do Botafogo. Todo respeito ao Pelé, que me merece, o único que ganhou uma Copa do Mundo sozinho foi o Garrincha. Foi o Garrincha, mas nem é Garrincha. O Pelé jogou em 70 num grande time que o Zagallo botou. O Zagallo botou 5 camisa 10. Jairzinho, que era o 10 do Botafogo, Tostão, que era o 10 do Cruzeiro, Rivelino, que era o 10 do Corinthians, Gerson, que era o 10 do São Paulo, junto com Pedro Rocha e o Roberto Dias, que era o trio de meio campo de São Paulo. Inclusive, o Gerson me falou outro dia sobre isso. E o Pelé. Então, já campeão com aquele time, não tira o mérito do Pelé, que fez jogadas e gols para jogos. Mas 62, o Garrincha segurou a barra e um garoto que era do Botafogo, ninguém esperava, foi o grande nome depois do Garrincha, foi o Amarildo, que na época era um garoto. Entendeu? Mais uma bomba aí pro Valdir. Valdir, qual foi, em toda a história do Botafogo que você acompanhou e continua acompanhando, qual foi o título do Botafogo mais importante para você e emocionante e por quê? Foi o de 89. Por quê? Vou te contar por quê. Primeiro, que era o título que eu sonhava como repórter. E segundo, que eu não aguentava mais ouvir aquele parabéns para você todo ano. 67, 68 era covardia, ganhava todo mundo. 67, gol do Fluminense, foi campeão em cima do América com 3 gols do Paulo César Caju com um jogador a menos, Jairzinho expulso no primeiro tempo. Aí veio ao final, gol 2-1 do Bangu. 68, massacrou o Vasco 4-0, 2 em cada tempo, 2 vira, 4 acaba, e depois foi em cima do Flamengo 4-1. Aí depois ficou 71, onde foi operado pelo Zé Marçal Filho. Fomos roubados ali pelo Fluminense vergonhosamente. Mas ali o nosso time também, independente, bobeou. Depois que a gente perdeu o Jairzinho contra o Vasco, a gente só ganhou um jogo. Gol do Olaria de 3-2 com 3 gols do Paraguai. A gente empatou 1-1 com o América, 0-0 com bom sucesso, perdeu para o Flamengo 2-0, como poderia ter entrado contra o Fluminense, já campeão. A gente ganha do Flamengo 2-0, perdeu para o Flamengo 2-0, do gol do Buião, ali a gente... Mas esse título, para mim, não está engasgado até hoje. Então, por que 89? Porque 89 era um sonho e eu acompanhei aquele time do primeiro ao último dia, fui para Friburgo com aquele time. Eu era o único jornalista convidado para o churrasco que tinha toda segunda-feira no sítio do Dr. Lins. Caraca! Até hoje eu falo com aquele pessoal de 87. Agora mesmo, no final do ano,
O Botafogo veio jogar com o São Paulo, o Milton Cruz veio aí e ligou para mim. Fui dar um abraço dele lá no jogo do Botafogo São Paulo, que ele veio, que é auxiliar técnico do São Paulo. E torcendo pelo Botafogo, né? Falou para mim, não vamos ganhar não, o Botafogo vai ser campeão, pô. Entendeu? E o Milton Cruz fazia parte daquele time de 89. Então, de todos os títulos, esse ficou marcante. Valdir, tirando o profissionalismo, agora é 100% torcedor. Qual foi a loucura que você já fez pelo Botafogo? Pô, rapaz, eu fiz algo assim que você fez assim surreal para você faltar de repente um trabalho, ir para um jogo, você sair de um lugar correndo, chegar atrasado, você ir escondido, você alguma coisa que você fez do tipo. Você entrou no estádio sem... Vou falar uma. Eu quando estava começando a carreira, eu travei uma bola pro Renato Sacruzão, eu dei fazer o gol lá em Marechal. Eu dei a conta. Amanhã foi uma festa. A minha mãe preparou uma festa de aniversário para mim em casa. E aí tinha um jogo do Botafogo. E meu aniversário é dezembro. Eu deixei todo mundo sair para ver o jogo. Quando eu voltei, só estava o bolo para pagar o parabéns e todo mundo já tinha ido embora. Minha mãe ficou com a raiva de mim. Coitada da minha mãe, que Deus a tenha. Fez a festa e eu fui para o jogo. Vou indo agora para os tempos atuais. Assim que eu postei no meu canal, lá uma arte lá, que você seria o entrevistado, vários botafoguenses me perguntando, pede para o Valdir dar opinião sobre o Neymar no Santos. O que o Valdir acha do Neymar? E aqui eu vou te perguntar, Valdir, o que você acha desse retorno do Neymar para o Brasil, do Santos, né? Após 12 anos na Europa. O Neymar ainda pode recuperar o futebol que todo mundo sabe que ele tem, mas por questão mental e física hoje não ajuda muito ele a desempenhar o que ele sabe. O que você acha dessa volta do Neymar? Ele pode ir bem no Santos, pode dar um retorno dentro de campo, ou tem que ter paciência pelas lesões também que ele teve ultimamente? Olha, depende dele. Se ele quiser sair das revistas de fofoca e entrar nas páginas esportivas, vai ser bom para ele e para o Santos. Ele tem que... Hoje eu estava lendo que ele tá em Mangaratiba e todo dia vai de helicóptero para Santos. Isso aí. Qual o dinheiro que ele tem? Compra logo uma mansão em Santos, em Guarujá, ali pertinho, e fica ali. Todo dia de helicóptero, arriscando helicóptero, toda hora para baixo para cima. Seja um pouco mais, sabe? Dizem que ele é um cara até humilde, não posso falar que eu não conheço ele. Eu também não. Eu espero... É um referência. Eu espero que no futebol brasileiro, eu acho que está tendo muita mídia. Vamos ver, eu sou campo e bola. É isso aí. Bola ele tem. Em questão de marketing, é inegável o impacto dele. Se ele quiser jogar, com 33 anos, ele vai jogar pra caramba ainda. Depende dele. Porque ele é um bom jogador, mas querendo. Se ele quiser jogar, treinar, se empenhar, o Santos vai fazer um grande time. Mas dizem que por trás ele está aí para comandar a SAF do Santos. Tem essa informação circulando. O presidente do Santos não negou. Então, o Vitinho, eu digo o seguinte, depende mais dele do que é verdade. Ele que quer. Se a cabeça dele tiver, vou jogar futebol, tudo bem. Vai ser bom, vai o Santos. Quem sabe Santos e Botafogo podem voltar a decidir campeonatos brasileiros. São as duas equipes mais famosas do Brasil no mundo. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estava de férias em 2019, viajei com a minha mulher para a Europa e fui a Roma, na sede do Roma, no Museu do Roma. Você sabe qual o jogo que estava passando no Museu do Roma? E sabe as camisas que estavam lá no Museu do Roma? Qual? A do Botafogo e do Santos. Estava passando um Santos e Botafogo dos anos 60. Então, o Botafogo... o Carlos Roberto, dia que fizeram, vai te falar isso. Botafogo e Santos são as duas equipes mais conhecidas. Agora, mundialmente, dos anos para cá, o Flamengo ganhou, claro, depois Zico, depois do Zico, foi um diferente. O Zico é um cara diferente, eu sou suspeito que eu gosto demais do Zico, admiro o Zico. Ele é adversário, mas é um ser humano, aquela família gosta demais dele, do Edu, são pessoas muito do bem. E o Zico é diferente. O Flamengo, você pode falar do Flamengo antes do Zico e depois do Zico. Não, o próprio Zico já falou em entrevistas em televisão e rádio que na época dele, como torcedor, o pior rival dele era o Botafogo. Ele mesmo disse agora, torceu pelo Botafogo na final, disse que o Botafogo mereceu ganhar a Libertadores. Sim, eu vi essa entrevista dele. O Zico, eu acho, respeito demais ele, tenho o maior carinho por ele. Mas também que não podemos deixar de citar também aqui, esse já que não está mais aqui entre nós, que também sempre demonstrou um carinho pelo Botafogo e um respeito muito grande, Roberto Dinamite. Esse é um cara maravilhoso. Era um cara que eu tive em São Januário com a camisa do Botafogo, eu fui lá no Jornal dele lá me despedir. Esse eu trabalhei com ele durante 5 anos. Das glórias antigas que todo botafoguense ama, essa história magnífica que o Botafogo tem, pelas glórias atuais.
né? Que muitos, infelizmente, não tiveram oportunidade de esperar para ver os nossos títulos tão importantes como nós ganhamos ano passado. Primeiro, eu quero que você analise todo o processo pouco antes de a SAF assumir o Botafogo e depois que a SAF assumiu o Botafogo, na sua opinião. E também, na sua opinião, como é que foi essa reconstrução para o resultado ser vitorioso para nós, como foi ano passado? Antes de mais, só fazer um esquecimento aqui. Eu esqueci de citar uma pessoa que me ajudou muito e que, se estivesse vivo, estaria comemorando do meu lado. Trabalhamos juntos durante anos na TV Brasil, que é o Márcio Guedes. Era um grande amigo, um grande botafoguense. Assim, onde ele estiver, ele comemorou o título. Entendeu? Porque ele era um grande botafoguense. E outro também que não é botafoguense, mas que tinha um carinho pelo Botafogo, que eu sempre assistia na Band junto com você e com os demais, o Gilson Ricardo. Gilson, que Deus o tenha também. Um cara também que era de um coração puro também. É verdade, esqueci de citar o Gilson, um grande parceiro também na cobertura do Botafogo, era um grande amigo. Olha, Vitinho, é o seguinte, não tinha outro caminho. Ou o Botafogo virava SAF, ou a gente ia ficar naquele bate e volta. Sobe, aí fica em 12º, se mantém, outro ano briga de novo. Eu, como sócio proprietário e conselheiro na gestão do Nelson Mofarrege, votei 2 vezes a favor da SAF. A SAF tem ônus e bônus. Eu digo sempre, o ônus é que você não faz ídolos, mas o bônus é que você ganha título. Sim. Certo? Sim. Então, o Botafogo, titular mesmo, só perdemos 2. Só 2. Que é o Almada e o Luiz Henrique. Como eu não gosto de entrar na vida pessoal de ninguém, o Luiz Henrique foi mais por problemas pessoais do que profissionais. Foi se esconder na Rússia, que ele está se escondendo lá. Deixou de ser o melhor das Américas, o rei das Américas, para ficar na Rússia. Então, só perdeu o Almada e o Luiz Henrique. Os outros que saíram, todos terminavam o contrato, já estavam gozando no clube. Gatito, 7 anos, Marçal, 3 anos, Eduardo, 3 anos, o Romero mais cedo, o Tietê. O Botafogo precisa de reposição. O que eu espero agora é que o Botafogo contrate bons jogadores e traga um treinador. Sim. A gente estava conversando antes da gravação, pega um treinador brasileiro, se você quiser trazer o Mancini, que é o italiano, ou um português qualquer, mas que tem um treinador brasileiro que passe para esse que vai chegar, a história do clube, quem são os adversários. Para acelerar a adaptação do estrangeiro. Que eu não sei quando você vai botar essa entrevista no ar, mas dia 20 tem jogo contra o Rasa. Até filmar esse vídeo aqui, o Botafogo não anunciou ainda o técnico. Até essa gravação aqui, o Botafogo não anunciou um técnico. Então isso que me preocupa. E esse que está lá, com todo respeito, é muito fraco para estar no todo mundo sabe, todos nós sabemos disso, né? Eu quero agradecer ao Vitória, que levou o Lucas Alto. Queremos! Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Vitória. Sucesso para o Vitória. Tem mais um para levar. Aproveita e leva no pacote o Matheus Nascimento. Concordo. Vai fazer bem para ele outros ares, né? Tentar buscar um novo ambiente. Agora, Valdir, vamos lá. Já aproveitando falando de técnico, né? Só que do que foi embora. Como é que você vê essa postura do Arthur Jorge, né? Vamos dizer assim, não chegou a virar uma novela, porque ele tinha que, de qualquer maneira, ir para o Catar. Mas como é que você vê essa saída do Arthur Jorge? Porque, vou dizer a minha opinião e você debate com o que você pensar. Na minha opinião foi o seguinte, faltou para o Arthur Jorge profissionalismo. Porque a informação que todo mundo hoje depois tem é que ele já foi para o Mundial em Doha contra o Pachuca, já fechado ou quase fechado com o Al Rayyan do Catar. Então, Valdir, já sabendo ele, não vou continuar mais aqui, estou em contrato com os caras, o que você acha da postura do Arthur de fazer o Botafogo esperar quase até o Réveillon e o Botafogo na força do contrato para cumprir contrato, porque ele tinha contrato com o Botafogo ainda. Então, como é que você acha essa postura do Botafogo aí, aguardando em questão dele por ter contrato ainda para cumprir com o Botafogo e a questão dele que poderia ser um cara com mais, eu vou falar aqui mesmo, com caráter de chegar e falar, realmente eu fechei com o Al Rayyan, eu vou embora, arrumo outro treinador. Olha, existe uma situação que eu não vou comentar, é uma situação muito delicada, que é um caso pessoal, que eu não vou comentar. Sim. Um dos motivos que fez ele não ficar no Brasil. Sim. E o outro motivo, ele disse para terceiros que queria ficar na história, que tinha medo de não ter o mesmo sucesso no Botafogo em 2023 e 2024. E ele queria sair por cima. E teve a proposta. Teve a proposta. 3 vezes mais do que ele ganhava. Sim. Ele ganhava 1 milhão, com um apartamento na Barra da Tijuca, pago pelo Botafogo, uma cobertura, motorista 24 horas por dia, mas ele achou que queria ir. E teve um outro problema aí que eu não vou falar, porque é um caso muito
delicado, é uma coisa pessoal, e coisa pessoal eu não gosto. Então, resumidamente, um dos fatores que pesaram para a saída do Arthur Jorge praticamente foi esse, dinheiro, entre aspas, o dinheiro e o receio dele não ter o mesmo sucesso que teve em 2024. Eu não o conheço, nunca troquei sequer uma palavra com ele, mas eu tenho amigos no clube, na SAF, no Botafogo SAF. E essa informação me chegou nos últimos dias. Tá. Agora, em relação a técnico, tá? Qual o perfil de técnico de todos do Brasil, do mundo? Brasileiro, argentino, americano, árabe, italiano. Qual o perfil de técnico você entende que seja melhor para o Botafogo dessa temporada? Agora todo mundo é treinador. Todo mundo, o cara tem que jogar no perfil, tem que jogar ofensivamente, tem que jogar reativo, ativo, essas porras que os caras agora inventaram. E o tempo está passando. E o tempo está passando. O Botafogo, para mim, tem que trazer o treinador brasileiro. Não vou citar nome aqui para ninguém. Sabe por quê que eu quero um brasileiro? Porque treinador, está aqui o Carlos Roberto, que é treinador também. Foi treinador há muito tempo, agora está cuidando do nosso máximo, mas nunca vai deixar de ser. Você tem que montar o elenco de acordo com os jogadores que você quer. Se você conseguir um elenco, o Jorge conseguia porque ele tinha tinha saída rápida pelo lado. Então eu acho que eu quero um treinador brasileiro e ele monte o elenco da maneira que ele achar melhor. Porque esse negócio, todo mundo quando está ganhando, ontem mesmo estava vendo o Atlético Mineiro com o Atlético. O Cuca, que o cara joga na frente, joga bonito, estava ganhando de 1-0, opa, fechou o time, botou logo o ponto, povoou o meio campo. Então todo mundo, as pessoas rotulam, os Nutella de hoje rotulam o treinador. Fulano é ofensivo, todo treinador está ganhando, se fecha no finalzinho. Então você tem que respeitar. Eu queria um treinador brasileiro, por quê? Porque esse treinador conhece o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, o elenco do Botafogo, o Vasco. Ele pula o processo para poder já montar o time. Aí você traz o italiano Mancini, até ele primeiro tem que trazer um tradutor. E segundo, até ele conhecer, o grande erro para mim, e eu respeito o John Textor, porque se não fosse ele, o Botafogo daria essa situação, mas também eu estou fazendo uma crítica, que todo mundo tem direito de errar. Claro. Tem uma música do Revelação que todo mundo erra, todo mundo pode errar. Sim, claro. Então o que acontece? Eu só acho que ele deveria ter uma comissão técnica permanente do Botafogo. E essa comissão técnica com o treinador, com o preparador físico, o treinador de goleiro. O treinador que viesse trazia os seus 2, 3 agregados no máximo, para não passar esse problema. Porque nós estamos com um treinador fraco do Sub-20, que mostrou que era fraco no Sub-20, fraco no Sub-23, perdemos de 5-0 do Bragantino, no Sub-23, e ganhamos do Fluminense, não sei por quê, mas verdade. Uma partida horrorosa contra o Flamengo, time alternativo horroroso, mais também pela Botafogo é horrorosa. Então, a gente se deparou também com uma fragilidade grande do Fluminense que não vinha ganhando nem os pequenos. Então, o que me preocupa é o tempo. Daqui a 15 dias, o Botafogo joga uma decisão intercontinental. E detalhe, da Recopa contra o Racing para frente, começa a loucura e só para no Natal. Ainda tem isso. Mexer num time no meio do campeonato é difícil. Alguns times vão dar férias no meio do ano. Botafogo não. Botafogo não que vai jogar. Então, eu acho o seguinte, o Vitinho, eu acho que está demorando muito. Você vê, o Botafogo agora tem o Nova Iguaçu amanhã. Domingo, estou falando hoje, quarta-feira. Sim. Tem domingo o Madureira. Depois tem o Flamengo. De novo o Flamengo. De novo. Aí depois tem o Boa Vista, lá no campo do Boa Vista, que é encardido. Macaxá. Aí depois vai para Buenos Aires jogar com o Racing. Com o Racing. Volta para pegar o Vasco. Para pegar o Vasco. Aí joga na quinta-feira do Carnaval de novo para a Copa. Se for para semifinal, vai ser domingo de Carnaval. A semifinal do Carioca. Então, está perdendo muito tempo. Claro, ele tem o planejamento dele, a gente tem que respeitar, mas eu ganho para comentar. Como é para você hoje ver o Campeonato Carioca hoje tão desprivilegiado, que há muitos anos atrás era o mais charmoso do Brasil, e você vê hoje que, entre aspas, está largado dessa forma, que todos os times... Todo mundo bota time júnior porque não se interessa minimamente por um campeonato que anos atrás, nós botafoguenses, flamenguista, tricolor, iam Maracanã comemorar com o Cabo Friense, fazia festa, fazia mosaico. Eu sou do tempo do Campeonato Carioca e a primeira coisa que eu acho um grande erro, vender jogo. Porque você afasta, perde a essência do Carioca. Vender jogo. Por que não joga Flamengo e Madureira com o Conselheiro Galvão? Quantos jogos eu fiz? Por que não joga Botafogo e Portuguesa na ilha? Por que o Fluminense não vai pegar a Portuguesa na ilha? Então você fica vendendo jogo para o Norte, para o Nordeste, tudo bem, já esvaziaram o campeonato. Segundo, o ano que vem vai ser pior, hein?
que o jogador vai entrar em férias 21 de dezembro. 21 de dezembro. Vai prolongar mais as férias. Vai ser pior, só vejo uma solução. Faz um campeonato com os pequenos todos. Concordo. Aí tira 4 e em fevereiro faz o estadual. Faz o estadual, pronto. É bem mais fácil de você fazer isso. Porque o ano que vem vai ter que mudar. Esse ano o campeonato começou 11 de janeiro. Entendeu? Porque também os caras não podiam botar o time titular, os caras voltaram a concordo. 7 de janeiro. O último jogo do Brasileiro foi domingo, 8 de dezembro. A reclamação... E o Botafogo ainda jogou dia 11, só voltou dia 14. A reclamação nossa não é com o planejamento em si do Botafogo. Até porque vem de um ano campeão. A nossa reclamação aqui é do formato extenso do Carioca, que hoje não vale comercialmente, não vale financeiramente. O time que ganhar for campeão ganha uma taça vazia. Porque financeiramente, a nível brasileiro, ninguém lembra do Carioca. Você vê uma coisa? A coisa está tão complicada que não vai ter final domingo. A TV Globo botou a final sábado. Tá vendo? Olha isso. Botou a final sábado. E a final do Campeonato Carioca vai ser uma quarta-feira. Olha porque só. no sábado começa o Brasileiro. Gente, é pavoroso um troço desse. Agora vem cá, Valdir. Reta final aqui de resenha. Como é que você... Porque muitos botafoguenses repercutiram muito isso, né? Como é que você vê essa troca do Tiquinho pelo Jair, cara? Do jogador que a maior parte dos botafoguenses, é o que eu entendo, gostava muito do Tiquinho, acreditando que esse ano pudesse voltar a jogar o que todo mundo confia que ele jogou. E como é que você encara essa troca de um jogador que estava no banco, Tiquinho, ganhando 1,5 milhão por mês praticamente, para contratar um zagueiro que é visto como joia do Santos? Amigo, está dito tudo. Com todo o respeito que o Tiquinho me merece, o Tiquinho para mim, parou de jogar no dia 3 de novembro de 2023, quando perdeu aquele pênalti contra o Palmeiras. Ali nós perdemos o título. Foi. Porque se ele faz o gol 4-1, menos com -1, faltavam 8 minutos para acabar o jogo. Praticamente campeão já. Praticamente campeão, porque botar 9 pontos na frente do Palmeiras e faltavam 9 minutos, a gente não ia 4-1 com 9 minutos. E o emocional do Palmeiras é pouco coisa. É isso aí. Tiquinho perdeu o pênalti, o goleiro defendeu, na saída o Palmeiras fez 3-2 e acabou virando o jogo. Foi o único jogo que eu tive um... Não, isso aí foi abissal. Então, de lá para cá, não vou nem falar do falecimento do pai dele, que é uma coisa triste. Eu já perdi o meu, sei como é que é, você também. Então, como é que é complicado. A SAF, certo, o cara ganhou 1,5 milhão. E vai trazer um zagueiro de 19 anos que joga muito. Infelizmente, o torcedor tem que entender que não vamos fazer isso. Daqui a 2 anos o Jair vai embora. Eu vi o vídeo da resenha com... Tu conhece certamente ele, o TF, Thiago Franklin. Meu amigo, o parceiraço, abraço TF, tamo junto, trabalho perfeito, profissional, sério. Eu fui lá com ele. Quero você aqui um dia, hein, TF, tamo junto. Lá da minha casa. Eu vi na resenha com o TF que o ex-jogador do Botafogo, Rafael, né, falou sobre o Tiquinho. Ele falou que já era hora dele procurar um novo ar, respirar um novo ambiente, um novo clube. O Tiquinho, qual foi o grande jogo do Tiquinho ano passado? Eu acho que eu não critico, não, cara. Não critico. Agora vamos lá, Valdir, para fechar aqui a resenha. Agora falando de futebol brasileiro como um todo. Temos hoje jogadores, tanto brasileiros quanto gringos, consagrados na Europa, que estão voltando para o Brasil. Temos aí o Thiago Silva como exemplo, já teve o Marcelo antes dele. Temos aí o Depay no Corinthians, já teve o Seedorf no Botafogo, o Suárez no Grêmio. Como é que você vê esse movimento hoje, Valdir, dessa galera que, assim, tem uma carreira lá fora consolidada, vendo o Brasil hoje como um campeonato que ainda pode trazer para eles desafios? Como é que você vê essa galera toda aí? Porque, meu irmão, o que o Suárez fez no Grêmio foi absurdo. No Botafogo, o Seedorf também jogou muita bola. Entendeu? Como é que você vê essa galera, tanto gringo quanto os brasileiros? Essa tropa vindo para cá, como é que você entende esse movimento deles aí? O próprio Tiquinho, ninguém conhecia ele. O problema é o seguinte, hoje o jogador vai muito jovem, 18, 19 anos, nem passou para o time titular. É formado na Europa. De forma na Europa. E aí ele fica maturado, 28, 29, tá com boi na sombra já, vem jogar a carreira no Brasil. Só vejo isso. Hoje, nós oferecemos uma mão de obra muito jovem, é o que os europeus querem. Hoje, você vê o Gabigol, ele já jogou na Itália, já jogou em Portugal, deu certo aí. Veio para o Santos, Flamengo, agora Cruzeiro, entendeu? Então a mão de obra nossa, para eles é muito... Ou seja, é barata porque são jovens. Você vê o Fluminense, se você fizer a relação de jogadores que o Fluminense formou e estão jogando no mundo, só no Botafogo tem 2 jogadores. Mateus fora do Flamengo. Fora do Flamengo, Pedro, Ala... Entendeu? Gerson, foda de gente, entendeu? Então, eu acho que eu vejo por esse lado. E acho que eles vêm e vão jogar aqui ainda. Porque vem com a qualidade, não perde, estão tranquilos. Aqui a intensidade não é tão grande, estão perto da família.
Então, um clima bom para jogar. Agora, antes de encerrar, faltou falar de um cara também, falamos do Luiz Henrique aqui, né? Faltou falar de um cara também que foi embora junto com o Luiz Henrique, só que para o Lyon. Como é que você vê essa questão do Almada? Vou falar a minha opinião. Eu parei para ver, semana passada, a estreia do Almada no Lyon. E o que eu vi dentro de campo, sem o Almada, foi uma coisa totalmente absurda, de ruim, pavorosa. Quando o Almada entrou em campo, você viu o Almada lá no ataque, na ponta, no meio, sendo volante, na zaga, na lata. Você viu o cara correr igual um apavorado para cumprir todo mundo. Olha só, com todo o respeito que eu tenho, o Almada vem mais pelo nome. Qual foi o grande jogo do Almada? Quem fez a diferença nesse título do Botafogo, na minha opinião, foram 4 jogadores. Aliás, 5. Os 2 volantes, Marlon Freitas e Gregory. Marlon Freitas é brincadeira. Brabo. Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino. Gente, chegamos na final aqui do primeiro quadro do canal Vitinho BFR, Resenha Fogo. Aguardem que teremos aqui mais entrevistados, figuraças. Um dos próximos aqui que vai sentar aqui no lugar de Luiz é o nosso também craque, ex-craque do Botafogo também, saca muito de futebol. Carlos Roberto vai estar aqui, tá atrás ali, só de olho, vai estar aqui na cadeira do Valdir Luiz. Eu quero primeiro agradecer ao Valdir Luiz pela oportunidade de estar aqui no meu canal, dando essa força aqui. Estamos aqui em General Severiano, cara. Estamos aqui no fundo do estádio, que não é Newton Santos. Na época aqui era Estádio Olímpico João Avelange. Deus me livre com esse nome. Que depois sim recebeu o nosso nome e a nossa cara de Estádio Newton Santos. Deixa eu falar um detalhe aqui. Graças ao presidente Carlos Eduardo da Cunha Pereira. Verdade. Que quando assumiu o Botafogo falou, não vou deixar o estádio que o Botafogo pegou a concessão até 2051 com a prefeitura, com o nome do tricolor e uma pessoa que foi nefasta para o futebol. Valdir, antes de você ter a palavra final para encerrar aqui o vídeo, quero prestar uma homenagem também que acho que todos nós aqui sentimos, aproveitar que eu lembrei aqui, se não esquecer, dar esse abraço especial para um grande botafoguense que nos deixou recentemente, que é o Léo Batista, né? Um cara que vai fazer falta não só para a Globo, para onde ele atuou no rádio, no jornal, mas também na nossa torcida do Botafogo, porque eu lembro que eu estava nesse jogo no Newton Santos, ele foi no jogo da Série B do Botafogo lá, teve gol do Chay, se eu não me engano, homenagearam ele lá, ele mostrou para o torcedor da camisa do Botafogo. Ganhou uma sala, né? Não. A sala não. Não, na gestão do Nelson Mufarré. Isso. A cabine da TV Globo passou o nome dele. Cabine Léo Batista. Então foi uma homenagem para ele. Antes ele estava vivo, foi uma homenagem vivo. Foi muito importante. Parabéns ao Botafogo também, ao Mufarré, por homenagear esse cara em vida. Eu era diretor de comunicação. Valdir, eu não posso deixar de perguntar para você, porque eu não vivi essa época, eu queria muito ter visto essa honra, mas eu não tive. Vocês puderam ter visto, talvez. Como foi Mané Garrincha, irmão? Porque eu vi uma entrevista que ele concedeu com uma televisão bem antiga, uma relíquia, preto e branco ali, que ele já é aposentado, né? Irmão, o Gerson também chegou a falar também que ele deu um drible, que o Gerson voou lá no repórter. Foi na final de meia-noite. Irmão, o Garrincha era realmente esse gênio? O Garrincha foi gênio. Desculpe eu falar aqui, que eu sei que eu posso magoar alguém, mas eu não quero magoar ninguém. Mas o Garrincha foi melhor do que o Pelé. Só que o Pelé foi mais completo e o Pelé foi um profissional. Infelizmente, a bebida levou o Garrincha a ter um fim muito triste. Infelizmente. Mas eu vi, meu pai venerava o Garrincha. Quantas vezes eu via o Garrincha jogar em campo pequeno, assim, encostado na grade, ele jogando por ali. Era um monstro. Não tive o privilégio de conhecer o Garrincha, mas vibrei muito vendo ele jogar. Ah, que bacana. Valdir, brigadão, galera. Fechamos aqui primeiro quadro aqui do canal da Resenha Fogo. Aguardem que nas próximas semanas vamos ter aqui mais convidado aqui, tropa da pesada, ex-jogador, jornalista, todo mundo botafoguense ilustres, como essa fera aqui, Valdir Luiz, tá bom? Que em breve vai estar essa entrevista aí completinha, bonitinha, editada aqui no canal Vitinho BFR. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha para geral, para que mais e mais botafoguenses conheçam o canal Vitinho BFR. Valdir, considerações finais, fique à vontade. Quero agradecer o convite, foi uma honra ter participado com você. Falar de Botafogo e para botafoguense é uma coisa que me deixa orgulhoso, feliz. Quero contar sempre com o carinho de vocês. Botafogo está na minha vida, está no meu coração e todos os botafoguenses nós somos diferentes, nós somos escolhidos, diferente dos outros clubes. Um abraço para todos. Vitinho, foi um prazer. Quando precisar, estou à disposição. Estamos aí sempre, Valdir. Obrigado, galera. Fim de Resenha Fogo. Tamo junto.